Fala minha galera, saudações, professor Wesley novamente com vocês. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Eu espero que vocês estejam aproveitando muito essa quarentena para produzir, para aprender algo novo, para impulsionar os estudos, porque tem muitas pessoas que trabalham, que fazem faculdade e aí acabam não tendo 100% daquele tempo para se dedicar para o estudo do concurso. Então, como a gente está passando por um período agora bastante complicado, temos que utilizar esse período como forma de um benefício para a gente, né? Então, vamos tratar agora do artigo 12, que fala da nacionalidade. O artigo 12, capítulo 3 da nossa CF fala que são brasileiros natos. Ele divide em três. Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. O que isso quer dizer? Um casal de polonês a serviço da Itália está aqui no Brasil. Pronto, o casal de polonês que está prestando serviço a uma petrolífera da Itália, no estado do Rio de Janeiro. A mulher, a mãe, está grávida aos 9 meses. E durante esse serviço dela aqui, ela vem e dá à luz ao seu bebê. Esse bebê automaticamente será brasileiro. Por quê? Ele será brasileiro pelo jus solis. Jus solis é o direito do solo. Como eles são estrangeiros e não estão a serviço do seu país, estão a serviço de outro país, o solo permanece como caráter de... Como é, rapaz? Esqueci agora. Como caráter para definir a nacionalidade do bebê. Como se fosse, por exemplo, agora, um casal argentino está a serviço da Argentina no Brasil. Pronto, um casal de engenheiros está fazendo uma ponte lá, a ponte da amizade lá no Paraná. E aí eles vão e tem o bebê. A mulher dá a luz ao bebê. Neste caso, o bebê é argentino nato, pelo fato de estarem prestando serviço ao governo argentino. É diferente a situação que eu elenquei anteriormente. O filho só será do nato daquele país se os pais estiverem a serviço daquele determinado país. Se estiverem de outro país ou do mesmo país que ele está dentro, o filho será do país que eles se encontram no momento em que o bebê veio ao mundo. Aí, letra B, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Como eu falei, né? Pai ou mãe brasileira que está a serviço do Brasil lá na Itália, prestando serviço do Brasil lá. O filho será brasileiro nato, pelo jus sanguinis, nesse caso, jus sanguinis, por causa do sangue do pai. Não é mais jus solis, mas sim jus sanguinis, porque ele está prestando um serviço brasileiro em outra localidade. Letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos devagar. Nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, beleza, nasceu. Foi registrado no consulado ou na embaixada lá como brasileiro nato ou como estrangeiro. Entendeu? Ele pode ser feito nas duas situações. Mas quando ele completar 18 anos, se ele quiser, aos 18 anos, ele pode requerer sua nacionalidade originária como brasileiro. Se ele não quiser, tipo, ele tá lá aos 40 anos, pronto, ele quer ser brasileiro. Ele vem pro Brasil aos 40 anos e requer a sua nacionalidade. Ele tem sim também esse direito? Tem.
porque o parágrafo 1º do artigo 12, inciso B, fala que ele pode fazer isso. O artigo 3º fala, inciso 3º, fala isso. O parágrafo 2º fala dos naturalizados, que os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. O que seria isso? Esse inciso A do parágrafo 2º fala de países originários de língua portuguesa, Trindade e Tobago, Moçambique, Timor-Leste, Portugal. Portugal tem uma ressalva por causa que é o português equiparado, que falaremos mais abaixo. O inciso A fala, dando exemplo agora, um moçambiquenho mora no Brasil há 1 ano e 3 meses e não tem condenação penal, tem sua idoneidade corporal, idoneidade moral ilibada, sem antecedentes criminais e quer ser brasileiro naturalizado. Ele vai, preenche os requisitos e requer. A partir do momento que ele requereu, o governo vai analisar, vai ver se ele tem sim os requisitos preenchidos. Feito isto, vai confirmar a naturalização dele. Pronto, você agora é brasileiro naturalizado. O inciso B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade. Vejam que os naturalizados, sejam eles tanto do inciso A ou do inciso B, não é automaticamente, eles têm que requerer. Exemplo, o letra B agora, é um italiano, mora aqui no Brasil há mais de 15 anos, ele mora aqui há 17 anos, nunca foi condenado penalmente, vejam que a banca pode trocar por civil, uma pena, prestação de serviço por causa de um débito dele aí, mas não, ele não pode ser condenado penalmente, ininterrupto e com residência de 15 anos ininterrupto e idoneidade moral, que é a não ter antecedentes, né? Ele vai, mesma situação do que eu expliquei anteriormente, vai, requer todo, preenche todos os requisitos, viu que tá tudo previsto, tudo certo, ele vai, o governo vai analisar, viu que tá tudo no padrão, vai deliberar a naturalização dele. Ele é brasileiro naturalizado. Aí o inciso 1º fala que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Esse caso foi o que eu falei de Portugal, que é o chamado português equiparado. O português equiparado é aquele cara que vem para cá e o brasileiro que está lá, que tem os mesmos privilégios, gostam dos mesmos benefícios dele aqui e lá também, não é descriminalizado, nem tem nenhuma distinção para com ele. O português pode sim pedir a sua naturalização e, feito isso, como ele vai ser um português equiparado, ele vai gozar de todos os direitos que o brasileiro nato tem, na forma do inciso 1º. Essa prerrogativa só tem algumas exclusões ou ressalvas que a própria Constituição fala, mas em regra ele goza de todos os benefícios, todos os direitos e prerrogativas do brasileiro nato. O inciso 2º fala que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição, como eu falei anteriormente. O parágrafo 3º fala dos cargos privativos de brasileiro nato, que são o mp3.com, né? Que a galera usa muito o mnemônico mp3.com, que são 7 cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do ministro do STF
da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Lembrando que não é ministro de Estado, como já caiu em provas. É correto afirmar que o ministro da Saúde é cargo privativo de brasileiro nato. Não, de saúde não. Ministro de Estado da Defesa. Esse sim é de brasileiro nato. Vale lembrar que os ministros do TSE, ou melhor, o presidente do TSE e o vice-presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, são escolhidos dentre os ministros do STF. Logo, o cargo de presidente e vice-presidente do TSE é sim cargo privativo de brasileiro nato, assim como o presidente do CNJ, que será escolhido também dentre ministros do STF. Então, quando a banca pedir lá, é correto afirmar que o presidente do CNJ é cargo privativo de brasileiro nato? Vocês vão botar que sim, porque não está implícito, não está explícito, mas está implícito, porque se automaticamente esse cargo só pode ser preenchido por ministro do STF e ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato, logo ele será também privativo de brasileiro nato. Então vamos nos atentar a isso, não se ater também apenas à letra de lei. Vamos aprofundar nossos conhecimentos, vamos entrar na doutrina, na jurisprudência. E o parágrafo 4º fala que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um alemão naturalizado brasileiro vem para cá e cria o Partido Nacional Nazista, uma atividade nociva ao interesse nacional. Ele terá sim sua nacionalidade, naturalização cancelada. E o inciso 2º fala de adquirir outra nacionalidade. O brasileiro perde, salvo nos casos de, ou seja, reconhecimento de nacionalidade originária pela estrangeira. Exemplo, eu, brasileiro nato, quero ir para a Itália, quero morar lá, chegando lá eu peço para ser considerado brasileiro italiano naturalizado, só que eu não quero perder minha naturalização originária como brasileiro. Se a Itália permitir, eu serei brasileiro nato, eu serei brasileiro nato e italiano naturalizado, eu terei dupla nacionalização. Como temos várias pessoas aqui, como aquele Luiz Ernesto Lacombe, que ele tem dupla nacionalização. E a letra B é de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. O que isso quer dizer? Isso implica dizer que quando o brasileiro vai para lá, requer a naturalização para gozar dos direitos civis, que ele vai para lá, vai buscar emprego. Só que o país fala, para você vir para cá, você tem que perder sua naturalização. Aí o Brasil, observando a situação que o indivíduo foi para lá e foi forçado a perder a naturalização dele brasileira e requerer a naturalização dele do país estrangeiro, o Brasil reconhece, e então ele não perde essa naturalização nata. Ou seja, nos casos em que o brasileiro for para outro país e tiver sua naturalização forçada a perder, digamos assim, o Brasil não deixa ele perder, ele continua sendo brasileiro nato com a naturalização do país que forçou ele a perder, que compeliu ele, entendeu? Então, essa foi mais um do artigo 12, acho que destrinchamos todo ele aqui. Quem tiver dúvidas pode falar comigo, fala pelo Instagram, fala pelo Gmail da gente. Estamos sempre aí respondendo, sempre na ativa. E tem também o material, link do material está aqui abaixo. Vamos, depois dessa aula, vamos ver o material e resumir para fixar melhor o assunto. Então, não vamos deixar ver a aula passar assim, não. A gente vê, faz o resumo e fazer as questões. Então, forte abraço a todos aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fechou?